Hoje vamos falar sobre uma decisão de colocar um idoso numa casa de repouso. Para alguns, uma decisão difícil, para outros, mais fácil, porque confia nessa equipe. Então, quais são os critérios a serem observados? Né? Qual é o tratamento? Como deve ser essa relação com a família? A nossa repórter Patrícia Batistin foi mostrar. A Patrícia vai mostrar um pouquinho para a gente como é que é. Então, eu quero ver agora. Vamos ver. Essa é a dona Elair. Hoje, ela tem 77 anos, mas há 20 anos, quando a mãe foi diagnosticada com Alzheimer, ela percebeu a dificuldade encontrada pelas pessoas ao cuidarem dos idosos em casa. Na época, ninguém sabia o que era a doença de Alzheimer, né, e que eu tive que realmente aprender a cuidar, para cuidar dela, foi que veio a ideia de cuidar de outros idosos, que eu sempre fui muito apaixonada por idosos, né? Então, mamãe foi assim, foi muito bem cuidada, como todos, né? Eu já tive idoso na minha casa, que morou 12 anos lá, com Alzheimer. Tem muitos doentes com Alzheimer, muitos. Assim surgiu a ideia de abrir uma casa de repouso e auxiliar outras famílias que, pela correria do dia a dia, têm dificuldades em cuidar de quem cuidou da família a vida toda. Muitas vezes, cuidar em casa, a família ela fica sobrecarregada, né? E você levar para uma casa, você acaba tendo mais tempo de dar esse carinho, chegar para visitar todo dia, com mais disponibilidade para acolher mesmo esse idoso. Sem contar também a dificuldade que é, né, de você cuidar de um idoso em casa sem ter tempo para isso, né? Sem tempo e sem estrutura também. Muitas vezes, né, a estrutura que você tem em casa não é adequada. Então você necessita de um espaço adequado para isso e com pessoas treinadas, né? Pessoas capacitadas para estar olhando aquele idoso. E os cuidados com os idosos são muitos. Aqui eles praticam exercícios físicos, fazem atividades em grupo, recebem orientação nutricional e muito mais. No momento da admissão do idoso, eu faço avaliação clínica com a ajuda dos outros profissionais, que é a fisioterapeuta, nutricionista, a gente faz um conjunto montando a equipe de saúde. E esses cuidados requer também, tanto específico quanto, no geral, atendendo a necessidade básica de cada idoso, que seria higiene oral 3 vezes por dia, questão da alimentação, acompanhamento com a nutricionista, fisioterapia, o atendimento médico que a gente oferece na casa e tudo isso para sistematizar a assistência de enfermagem e qualificar ainda mais nosso atendimento para cada idoso. Bom, e uma das missões da casa é fazer com que esse idoso se sinta verdadeiramente em casa. E aqui neste quarto é possível a gente comprovar isso. Como a gente pode ver, temos objetos pessoais, fotos e recordações da família e também cada um tem os seus objetos. Como, por exemplo, aqui este é o guarda-roupa da Dona Luzia. Esse é só dela. E também ela tem o seu porta-escova e os seus objetos pessoais, como a gente pode ver aqui nesse banheiro, para fazer com que ela se sinta como se ela estivesse em casa. Isso mantém a individualidade do idoso, né? Então ele tem tudo que é dele, é pessoal dele, né? E é tudo marcado, a gente coloca nomes, personaliza todos. E quem recebe esse carinho, aprova a decisão da família. A senhora acha melhor estar aqui ou estar em casa? Aqui, porque aqui a gente é muito bem tratado. Sem contar também a convivência, uma boa conversa. Às vezes em casa a pessoa fica tão sozinha, né? Tão solitária. Bom, por isso eu convidei a Cristine Ferretti, ela é psicóloga, né? Administra junto com a sogra, né? Que é a dona Elair, que nós vimos aqui na matéria. Também a Carol Grapiuna, que é enfermeira. E a dona Lael Silva Veloso, que é advogada. A mãe dela até apareceu nas imagens ali. Eu vou começar com a dona Lael, porque é o seguinte, geralmente as pessoas têm preconceito, né? E eu imagino que a senhora tenha sentido essa resistência também. Como é que foi a decisão de colocar a sua mãe na casa de repouso? Boa tarde. Nós passamos por um período complicado de levar para casa com a enfermeira, desestrutura demais, onera emocionalmente, as pessoas, toda envolvida. Na verdade, quem tomou a decisão fui eu, porque minha irmã, ela é casada, tem uns problemas. E eu já tinha participado há uns anos atrás de um treinamento de idosos, de preparatório para as pessoas. Mas é engraçado que quando você se envolve num problema seu, você esquece de tudo, é pura emoção. E o médico aconselhou, falou, olha, vai abrir uma casa, Cristina, eu conheço, eu tive essa sorte.
Então, eu já conheci um pouco do trabalho do Essa idoso. indicação facilita essa decisão. Sim. Você imagina... E no caso, lá, as pessoas, os outros idosos comparecem e abraçam a filha da Cristina. Pois é, ela adora, né? Você viu na Participa, né, na reportagem, imagem. o sorriso da menor. Em casa ela não teria isso. Cristina, você percebe uma resistência? Qual o principal motivo dessa resistência? A pessoa acha que vai abandonar esse idoso? Começa com isso, assim, a ideia ainda do preconceito, né, do abandono ainda, né, do que até com medo do que as outras pessoas podem falar, né? Quando começa a conhecer a casa, que eu falo sempre assim, às vezes quando você tira daquela obrigação no cuidado direto, você passa a dar mais carinho. Então, numa casa de repouso, o tempo que você tem com o seu familiar, com o idoso, você dá mais carinho. Porque às vezes em casa você está tão envolvido com o problema, tem que dar medicamento na hora, alimentação, ele se irrita, você se irrita e acaba não tendo qualidade. Sim. É isso? Sim. E você assim, deixa, a pessoa coloca esse idoso lá, mas ela não abandona. Ela pode visitar todo dia? Pode? Não tem horário fixo. Não tem horário fixo? Uma das coisas que me optou pela Cristina foi o horário flexível. Tá certo, eu não vou pegar na hora dos idosos dormirem. Claro. Né? Mas a alegria do convívio, a equipe está sempre à disposição. Então, inclusive, os estímulos que eles recebeu, por exemplo, a gente sentiu uma melhora 100% da minha mãe. Hoje ela já ora, joga beijo, sorri, coisas que ela não fazia. Bom, a gente continua essa conversa, tá? O pessoal de casa também pode participar pelo telefone ou pela internet. Eu vou rápido para o intervalo e volto já já.